Jesus Cristo ele seja abundante na sua vida, na vida da sua família. Mais uma vez estamos juntos aqui. Vamos concluir essa primeira etapa do nosso estudo, dessa série de mensagens sobre a estratégia de Satanás. E até aqui nós temos aprendido que quando ele se apresenta como enganador, ele tem um alvo. E o alvo do diabo como enganador é a sua mente. E qual é a arma que ele utiliza? Vimos até aqui que a arma utilizada é a mentira. E o versículo que nós lemos como ponto de partida está em João, no capítulo 8, versículo 44, que diz, Jesus Cristo abordando aqueles homens doutores da lei, aqueles que se achavam praticantes da palavra do Senhor, mas na verdade tinha algo muito pesado por trás. Então Jesus Cristo, ensinando para os seus discípulos e para aquelas pessoas que queriam pegá-lo, ele disse o seguinte, João 8,44, Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, até aqui nós vimos, no nosso último encontro, na verdade, nós vimos alguns passos que levaram Eva a acreditar na mentira do diabo. Vimos que ela questiona a palavra de Deus, e isso não é muito diferente nos dias de hoje. Muitas pessoas estão questionando aí a palavra de Deus. Nós vimos que Eva questionou a palavra de Deus, negou a palavra de Deus. Então, isso é muito perigoso quando se tem uma negação da palavra de Deus. Deus diz uma coisa e a pessoa vai lá e diz, não, não é bem assim, o diabo ele age dessa forma, não é bem assim que Deus disse. E também substituir a verdade pela tentação. A gente sabe que Adão e Eva eles tinham sido feitos à imagem de Deus, e vimos isso, o que é que significa essa imagem e semelhança de Deus, mas o que foi que Satanás fez? Tentou eles com um privilégio ainda maior, dizendo que ao comer do fruto eles seriam iguais a Deus. Essa talvez foi a maior ambição de Satanás, ser semelhante, ser igual a Deus. Isso fez com que Eva cometesse 3 erros fatais que nós vimos também. O que aconteceu? Ela se afastou da palavra de Deus, nós vimos isso. Ela acrescenta algo mais à palavra de Deus, quando ela diz que Deus falou que não era nem para tocar no fruto, Deus não tinha dito isso. Deus disse que não era para comer. E ela disse que Deus tinha dito que não era nem para tocar. É isso que dá quando se tenta brincar ou conversar com o diabo. E vimos o terceiro erro, que faz com que ela acabe alterando a palavra de Deus. E aí a gente sabe o final trágico de tudo isso. A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, lembrando que esse boa para se comer está relacionado à concupiscência da carne, ao desejo da carne. Agradável aos olhos, isso está relacionado aos desejos dos olhos, o que as versões mais antigas das Escrituras trazem para a gente aqui no português, concupiscência dos olhos, e vimos também que em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que a mulher viu que a árvore era desejável para dar entendimento, que é a soberba da vida. E a gente não pode se esquecer que foi a mesma estratégia utilizada pelo diabo em Cristo, quando ele foi levado para o deserto para ser tentado. Por isso, a gente tem uma advertência tão atual na palavra de Deus, quando João escreve para os seus contemporâneos, e como a palavra de Deus é viva, serve para nós. Olha o que João alerta. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, olha aí, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, a Bíblia diz que não procede do Pai, mas procede do mundo. E João também revela algo terrível a respeito do mundo. Em 1 João capítulo 5, 19, que o mundo inteiro jaz no maligno. E o resultado foi que a mulher come do fruto, então ela toma do fruto, na verdade, ela come do fruto e ela dá ao seu marido. E a Bíblia diz que nessa sucessão de eventos, ele também comeu do fruto. A prova que ele estava presente e nada fez foi essa sucessão de eventos. Ela tomou do fruto, comeu do fruto, deu ao seu marido e ele comeu. Ele estava lá e não fez nada. E o resultado foi uma mente distorcida de Deus e a expulsão do jardim e morte também física e espiritual. Então, não se engane. O diabo como enganador,
Ele tem um alvo, que é a sua mente. A arma que ele utiliza é a mentira. Mas, chegando nesse ponto final, dessa parte dele se apresentando como enganador, tudo isso porque ele tem um propósito específico. Não pense que o diabo ele brinca em serviço. Qual é o propósito específico como enganador? Fazer você ignorar a vontade de Deus. Porque, meus queridos que estão me acompanhando aqui nesse momento, Satanás ele ataca a palavra de Deus. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que ela revela a vontade do Todo-Poderoso. Olha o Salmo 40, no versículo 8. Ele tem conhecimento disso. Olha o que o salmista revela. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está o quê? A tua lei. Ou seja, fora da palavra de Deus, não podemos entender a vontade de Deus. Esse negócio que muita gente quer absorver revelações, coisas místicas, longe da palavra de Deus, isso é um engodo e uma enganação do diabo, porque Deus me revelou, mas não tem isso. Isso não contradiz, aliás, isso contradiz a palavra de Deus quando você quer uma revelação de Deus longe dessa palavra. Eu, particularmente, claro, acredito que Deus ele é ilimitado e ele fala como ele quer, da forma como lhe apraz. Mas eu também não posso ser ingênuo de achar que uma pessoa que não tem vida devocional, vida de oração, não está frequentando uma igreja, decide viver por conta própria e diz receber uma revelação de Deus longe dos meios que Deus utiliza, que é a sua palavra, olha, não me venha com isso não, isso é muito perigoso. O salmista diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Por quê? Porque dentro do meu coração, diz o salmista, está a tua lei. Deus quer que a gente conheça a sua vontade. E não somente isso, que a gente venha entender essa vontade. Tudo isso para que a vontade dele nos encha e também nos controle. Efésios, no capítulo 5, versículo 17, diz, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. É o nosso papel. Buscar compreender a vontade de Deus, onde? Na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos, os nossos irmãos colossenses, no capítulo 1, versículo 9, ele diz, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo estava desejoso que os irmãos pudessem entender essa vontade de Deus, esse pleno conhecimento dentro da sua palavra. Porque senão, pense comigo, se Satanás ele pode te tornar ignorante da vontade de Deus, ele vai roubar de você esse poder de desfrutar das bênçãos do Senhor para a sua vida. Por isso que tem muita gente hoje em dia que está triste, está lamentando, murmurando, cabeça vazia. Eu sempre ouvia dos meus avós que cabeça vazia é a oficina do diabo. E é verdade, a pessoa pode dizer que é crente o que for. Se ela tiver com a mente vazia, ela vai procurar atacar, ela vai procurar difamar, ela vai procurar cobrar e colocar peso em cima de outras pessoas daquilo que ela não faz. Por quê? Porque a mente está vazia, ela está ociosa. E Satanás, como enganador, tendo o alvo dele, a sua mente, ele vai utilizar a arma a mentira para cumprir e alcançar o seu objetivo, que é te tornar insensato, indiferente à palavra de Deus. Porque se ele sabe que ele pode te tornar ignorante da vontade de Deus, ele vai roubar esse poder que Deus lhe deu para poder desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida. Você vai acabar tomando decisões erradas, vai se envolver em atitudes pecaminosas, o seu estilo de vida não vai ser um estilo que agrade a Deus, e a sua influência para com outras pessoas vai ser para o mal. O crente que ele é ignorante da vontade de Deus, ele acaba perdendo o prazer da paz que só Deus pode dar. Isso está revelado no Salmo 119, versículo 165. Grande paz tem para todo mundo? Não. Grande paz tem os que amam, olha só, os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Uma outra versão traz tremenda paz, uma outra versão traz grandíssima paz, tem os que amam a tua lei. Então não é para todo mundo. E quem são essas pessoas que amam além do Senhor? Aquelas pessoas que entendem a vontade de Deus na palavra. Então, se Satanás ele pode te tornar ignorante a essa vontade,
Esse é o propósito dele se apresentando como enganador. E já que estamos falando da vontade de Deus revelada na palavra, a gente vai para o nosso último ponto dentro dessa estratégia de Satanás, ele se apresentando como enganador, que é a nossa defesa, que é a palavra de Deus. Olha só, Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva. A gente não pode perder isso de vista. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E olha o que ela faz. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela, a palavra de Deus, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Tudo isso porque não é um livro qualquer. Nós temos a palavra de Deus que é viva nas nossas mãos. Nós temos a palavra de Deus que não somente é viva, mas a palavra de Deus, ela é poderosa contra essa estratégia avassaladora do nosso adversário, o diabo. Mas, além de viva, além de poderosa, você pode ter certeza, você que está acompanhando, a palavra de Deus é suficiente. Creia nisso, ela é plena, é completa para a sua vida. O próprio Deus diz em Isaías, no capítulo 55, versículo 11, assim será o quê? A palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Olha que coisa tremenda, isso aqui é o poder da palavra de Deus, meus amados. Porque apenas a palavra de Deus pode revelar e derrotar as mentiras do diabo. Nada de ficar conversando, batendo papinho com Satanás, muito cuidado com isso. Porque a nossa sabedoria, ela não é nada comparada à sabedoria do diabo, viu? Não se iluda, não. Nós estamos num processo de conhecimento, amadurecimento da vontade de Deus, aguardando o cumprimento da vontade do Senhor nas nossas vidas, até a manifestação de Cristo, mas Satanás conhece a palavra de Deus de capa a capa. Não se esqueça disso. O próprio diabo, ele usou a sabedoria dele, utilizando a palavra de Deus para tentar Jesus no deserto. E como foi que Jesus venceu o diabo no deserto? Com eu acho, eu penso, ou coisa do tipo? Não. Jesus venceu Satanás no deserto com a palavra de Deus. Então nós temos a solução de Deus para a gente. Olha que coisa maravilhosa. Eu trago uma sigla que eu utilizo muito em autoconfrontação, que é OLEMP. O que é o OLEMP? O que significa essa sigla? Isso é apenas uma forma didática e pedagógica para que você se lembre das ferramentas que Deus proporciona para você vencer todas as batalhas. Então, o que significa esse OLEMP como solução de Deus? A letra O significa que você, na prática, tem que ouvir a palavra de Deus. Então, ouça a palavra. O L significa leia a palavra. A letra E significa estude a palavra. A letra M, o primeiro M, significa que você deve meditar na palavra. A letra M, o próximo M, significa memorize a palavra. E a letra P do OLEMP, olha aí como está na tela, pratique a palavra de Deus. Então, ouça a palavra de Deus. Significa o quê? Salmo 119, versículo 11. Olha o que o salmista fazia. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, isso envolve o quê? Envolve também a memorização das Escrituras. Você pode memorizar a palavra de Deus guardando ela no seu coração. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, 22, tornai-vos, pois, praticantes do quê? Da palavra de Deus e não somente ouvintes, porque, olha, eu vou ficar ouvindo a palavra de Deus, mas não vou colocar em prática. Você vai se enganar. Você tem que tornar-se um praticante da palavra de Deus. Então, além de ouvir a palavra de Deus e seguir toda essa linha aí do nosso OLEMP, termine com a prática da palavra de Deus e só assim você vai se defender, vai ter a defesa necessária contra essa cilada do enganador, do diabo, quando se apresentar como enganador. Então, como enganador, ele tem um alvo, que é a sua mente. A arma que ele utiliza como enganador é a mentira. O propósito para tudo isso é fazer você ignorante
da vontade de Deus, torná-lo ignorante, fazê-lo ignorar a vontade de Deus, mas graças ao bom Deus é que nós temos a nossa defesa, a nossa disposição, que é a palavra de Deus. No nosso próximo encontro, a Bíblia vai apresentar para mim e para você como Satanás se apresenta como destruidor. Vimos como enganador e veremos dentro das Escrituras expondo essa estratégia diabólica e também aprendendo a se defender nesse campo de batalha, ele se apresentando como destruidor. E como destruidor, ele terá também um alvo, ele terá uma arma, terá um propósito e graças ao bom Deus que nos dá também uma defesa. Lembram de Efésios no capítulo 6, a armadura de Deus? Então já fica aí uma dica para o nosso próximo encontro. Que Deus continue abençoando sua vida, que Deus te fortaleça mais e mais no nome santo de Jesus. Você que chegou até aqui, você que está sendo abençoado, não se esqueça de curtir o vídeo. Muitas pessoas acompanham, se empolgam e acabam não curtindo o vídeo. Por que eu peço que você faça isso? Porque faz com que o algoritmo, ou seja, toda a programação do YouTube, ela entenda que o conteúdo é relevante e ele acaba evangelizando por nós. Olha que coisa boa. Acaba compartilhando e indicando para outras pessoas. Então, curta, compartilhe, comente e mais do que isso, esteja orando pela minha vida, pela minha família e pelo meu ministério. Porque mesmo sem conhecê-lo, muitas pessoas eu não conheço, mas que acompanham, pode ter certeza que nas minhas orações você também se faz presente. Porque Deus conhece, Ele é onisciente. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.